Hello, everybody! Olá, pessoal! Let's begin to study. Vamos começar a estudar for today. Para hoje, a grammar point, um pontinho gramatical. The verb to be, o nosso famoso verbo to be. There you can see, ali vocês podem ver. O verbo to be equivale aos verbos ser e estar em português. O que significa isso? Que às vezes ele pode ser traduzido como ser, mas às vezes ele pode ser traduzido como estar, ok? E vai depender da frase. Qual é a frase? Qual é a informação? Qual é a devida tradução que nós vamos dar? Há casos em que ambas as traduções cabem em uma certa frase, mas há casos que não. Daí a gente vai saber qual é a melhor forma de se traduzir. Nós temos at the present, no presente, 3 formas para o verbo to be: am, is and are. Estas 3 formas significam ser ou estar. Aí vocês vão me perguntar, mas teacher, por que nós temos 3 formas do verbo to be para o presente? Porque de acordo com o sujeito é o verbo to be que eu devo aplicar. Ou seja, não posso empregar aleatoriamente. Então, dê uma olhadinha nas frases. I am not tired. Eu não estou cansada. I am at school. Eu estou na escola. Are you a good student? Você é um bom aluno? He's a good boy. Ele é um bom garoto. She's not at home. Ela não está em casa. She's beautiful. Ela é bonita. Susie is not here. Susie não está aqui. Observem bem. Nós temos a apresentação do am, temos a apresentação do are e temos a apresentação do is. Se nós observarmos bem, de acordo com o pronome pessoal empregado, é o verbo to be que concorda. Então, para I, a primeira pessoa do singular, que significa eu, nós vamos empregar am. Ali apareceu o he e apareceu o she também. E vocês podem observar que foi empregado is. E também apareceu you em uma forma de pergunta. Neste caso, foi empregado are. E agora, observem bem. Aqui nós temos a forma adequada de empregar o nosso verbo to be. I am, his, she's, it is, we are, you are e they are. Então, conforme os pronomes pessoais, I, you, he, she, it, we, you e they, vai ser o to be que nós vamos empregar. Isso daqui, you can't forget. Vocês não podem esquecer. We use the verb to be. Observem bem quando nós usamos o verbo to be. Para identificar e descrever pessoas e objetos. I am from Brazil. Eu sou do Brasil. They are John and Liz. Eles são o John e a Liz. This chair is big. Esta cadeira é grande. Como descrito, nós podemos usar o verbo to be para identificar ou descrever pessoas e objetos. What else? E o que mais? Também podemos empregar o verbo to be nas expressões de tempo, idade e lugar. Por exemplo, it's hot today. Está quente hoje. Então, aqui nós temos uma expressão de tempo, acerca do clima. Ou, Gael is 9 years old. Gael tem 9 anos de idade. Aqui, então,
usamos o verbo to be para dizer a idade de alguém. E o último exemplo, we are in Urbana-Champaign. Nós estamos em Urbana-Champaign para a colocação de um lugar. And by the end, e por fim, para informar as horas. I can say, it's 11:05, são 11:05. Ou, it's 9:30, são 9:30. Ou, it's 7 o'clock, são 7 horas. Podem observar, nós temos como colocação de sujeito, nestes 3 exemplos, o pronome pessoal it. E o verbo to be acompanhando este pronome pessoal. E o verbo to be que acompanha o it é justamente o is. E aqui nós temos a tabelinha que vai mostrar a colocação do sujeito expresso por pronomes pessoais. A colocação do verbo to be. Mas vocês podem ver que o verbo to be aparece 2 vezes. Na primeira coluna em que o verbo to be aparece, ele está no present, no presente. E na segunda coluna que o verbo to be aparece, ele está no past, no passado. Então, no presente, we have 3 forms. Nós temos 3 formas. Am, is and are. But in the past, mas no passado, we have only 2. Nós temos apenas 2 formas, que são was e were. E a combinação, portanto, I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were e they were. Se o verbo to be é ser ou estar, no presente, I am, eu sou ou eu estou. No passado, I was, eu era ou eu estava. Mesmo sentido. Só vamos conseguir traduzir de acordo com informações outras que aparecerem nas nossas orações. Here you can see the affirmative form. Aqui vocês podem ver a forma afirmativa. They are beautiful girls. Elas são meninas bonitas ou garotas bonitas. Eu disse elas são. Eu não disse elas estão. Porque a melhor tradução para esta frase é justamente ser. They are beautiful girls. Elas são meninas bonitas. Observe the structure of the sentence. Observem a estrutura da frase. First of all, primeiro, I have to use the subject. Eu tenho que usar o sujeito. Neste caso, está sendo empregado por um pronome pessoal, they. After, the verb to be. Depois, o nosso verbo to be. O verbo to be que combina com they é are. And by the end of the sentence, e no final da nossa oração, we have the complement. Nós temos o complemento. Beautiful girls. So, in the affirmative statements, então, nas orações afirmativas, subject, verb to be, and complement. Now, you can see the same structure. Aqui vocês podem ver a mesma estrutura. But the verb to be is in the past. Mas o nosso verbo to be está no passado. We were at the lecture last night. Nós estávamos na palestra na noite anterior, ou na noite passada, ou na última noite. Mesma coisa, the subject, we, the verb to be, were, só que o verbo to be aqui está no passado. And then the complement of the sentence, e então o complemento da minha oração. At the lecture last night. Here you can check an example of negative form. Aqui vocês podem verificar um exemplo da forma negativa. It is not sunny. Não está ensolarado. A apresentação do tempo, relação com o clima. What do you have here? O que nós temos aqui? The subject, o nosso sujeito. The verb to be, o nosso verbo to be. After not. Depois nós temos o not, que é o nosso advérbio de negação.
And we have the complement of the sentence. E daí, nós temos o complemento da oração. Então, a estrutura, sujeito, verbo to be, advérbio de negação e complemento. It is not sunny. Não está ensolarado. And the last structure e a nossa última estrutura, interrogative form, que é a forma interrogativa. Are they happy today? Eles estão felizes hoje? We have the verb to be. Nós temos o verbo to be at the beginning of the sentence, no início da nossa frase. What does it mean? O que significa isso? Que quando nós temos questions, perguntas, nós colocamos o verbo to be antes do sujeito da oração. Aqui o sujeito está sendo expresso por um pronome pessoal, que é they, eles. Então, para eu perguntar, are they? Eles estão happy today? Felizes hoje? A estrutura da question, então, é the verb to be, after the subject, to be e sujeito. And then the complement e então o complemento da nossa oração. Oh, here we have the contractions. Aqui nós temos as contrações. 3 sentences, 3 frases. The first one, a primeira. We are in Brazil. We aren't at home. My sister and I are good friends. Have you ever read sentence like this before? Vocês já leram frases como estas antes? Creio que não, porque elas estão erradas. Nós podemos sim fazer a contração do verbo to be, mas não do modo como apareceu. Na primeira oração, eu não posso colocar o sujeito, a contração do verbo to be, sem aplicação do apóstrofo. Então, falta o apóstrofo depois de we na primeira oração. At the second sentence, na segunda oração, temos uma contração na forma negativa. Aren't, também não podemos. Nós dizemos aren't. Então, o apóstrofo vai posposto à letra N e não posposto ao are, ao verbo to be. Na verdade, esse apóstrofo vem substituindo a letra O do advérbio de negação, que é o not. E na última oração, my sister and I are good friends. Eu poderia fazer a contração? Posso. Só que, obviamente, eu coloco o apóstrofo e retiro a primeira letra do verbo to be, o que não aconteceu. Portanto, esta terceira oração também está errada no que se refere à contração do verbo to be junto ao sujeito da nossa oração. Here you can see in the correct way. Aqui vocês podem ver da forma correta. I am in the contract form, I'm. You are in the contract form, you're. He's, his. She's, she's. It is, it's. We are, we're. You are, you're. They are, they're. E na frente vocês podem ver a forma contraída negativa do verbo to be, com exceção da primeira pessoa do singular, que não aceita combinação com o not. Então, eu não posso juntar o am com o not para fazer a contração. Mas o are com o not eu posso juntar para fazer a contração. Então, eu junto are, not, tiro a letra O e coloco o apóstrofo. Vai ficar aren't. Mesma coisa com o is, também posso juntar com not. Is not. Retiro a letrinha O e coloco o apóstrofo no lugar, isn't. Então, I am not, you aren't, he isn't, she isn't, it isn't, we aren't, you aren't, and they aren't. Easy, isn't it? Fácil, não é? What about questions? E perguntinhas? Vamos ver aqui algumas? Claro que vocês não vão poder me responder verbalmente, oralmente, mas eu vou fazer as perguntas ainda assim e você responde mentalmente.
Are you a good student? Você é um bom aluno? I am a good student. Are you an honest person? Você é uma pessoa honesta? Yes, I am. Are you short? Você é baixa? Yes, I am. Are you tired? Você está cansada? No, I am not. Não, eu não estou. Are you at home? Você está em casa? No, I am not. Não, eu não estou. Are you funny? Você é divertido? É engraçado? Yes, I am. Are you anxious? Você é ansioso? Yes, I am. Are you creative? Você é criativo? Yes, I am. Are you a friendly person? Você é uma pessoa amigável? Sure, yes, I am a friendly person. Agora, para concluirmos os nossos estudos, aqui nós temos outras formas de emprego do verbo to be. Na forma de infinitivo, sem o to, quando tiver orações no futuro. For example, will be. I will be a successful professional. Eu serei uma profissional de sucesso. Eu emprego o auxiliar do futuro, que é o will, e emprego o verbo to be na sua forma infinitiva sem o to. Ou would be, que significa seria ou estaria. I would be happy if tomorrow. If tomorrow rain. Eu ficaria feliz se amanhã chovesse. Olhem só, ficaria ou estaria feliz se amanhã chovesse. Este iria, que é o futuro do pretérito na nossa língua, é o conditional em inglês, é representado pelo auxiliary would. E então nós colocamos o verbo to be, obviamente, sem o to. Também podemos usar have been ou has been, que é quando nós estudamos os tempos perfeitos. I have been studying for English. Eu tenho estado estudando para o inglês. Aí o nosso verbo aparece no past participle, que é o passado do particípio. E então, por fim, nós temos os verbos modais. Podemos empregar o verbo to be com os nossos verbos modais. Can significa poder. Should significa deveria. Se eu digo can be, significa pode ser ou pode estar. E se eu digo should be, significa deveria ser ou deveria estar. Ok, folks. I think that's all for today. Eu acho que por hoje é só. See you next explanation. Vejo você na próxima explicação. Bye. Have a good day. Teacher Elise with love for you. Bye.